conteúdo a seguir é uma dramatização investigativa, inspirado em fatos, rumores e teorias reais sobre o caso Diddy. Jennifer Lopez nunca prestou depoimento oficial neste caso. Mas e se tivesse? Por mais de 2 décadas, Jennifer Lopez evitou comentar sobre seu conturbado relacionamento com Sean Diddy Combs, mas nos bastidores muitos acreditam que ela sabia mais do que revelou. Neste vídeo, recriamos um possível depoimento, baseado em fatos públicos, especulações e bastidores da indústria, que poderia ter mudado o rumo do julgamento de Diddy. Essa transcrição é explosiva. E agora, ela veio à tona. Dia 28 do julgamento. Nenhuma emissora foi avisada. Nenhuma câmera esperava o que estava prestes a acontecer. Um envelope branco foi entregue à mão minutos antes da pausa vespertina no tribunal. Discreto, selado, com apenas 3 letras impressas na aba. JLL. Dentro dele, um depoimento juramentado de Jennifer Lopez. 6 páginas. 2 provas anexadas. Nenhum advogado a acompanhava. A declaração foi classificada como afirmação voluntária de vínculo suprimido. E o juiz autorizou a inclusão no processo sob uma moção de proteção, alegando que o conteúdo tinha relevância histórica para o caso Cassie. Nenhum nome foi apagado. Nada foi suavizado. O texto começa sem introdução, sem formalidade, apenas com uma linha direta como uma lâmina. Nunca fui convidada para subir. Fui chamada para construir a escada. A história começa no verão de 2005. Jennifer acabava de concluir as filmagens de um filme e lançado uma nova linha de fragrâncias. A carreira seguia em ritmo acelerado, mas ela queria algo mais íntimo, algo real. Foi aí que nasceu a ideia: criar um projeto de dança intensiva para meninas subrepresentadas em Los Angeles. Nada de patrocínios, nada de marcas e, principalmente, nenhum homem na sala. Financiado do próprio bolso, o estúdio foi alugado por meio de um intermediário e cada jovem foi escolhida pessoalmente em audições abertas. Nada de empresárias, agentes ou filtros. Apenas potência bruta. Aquilo não era sobre performance, era sobre presença. E ela queria que elas entendessem essa diferença. 2 semanas depois, o projeto já era tudo o que ela imaginou. Suor, entrega, emoção crua. Jennifer comparecia 3 vezes por semana. Sem maquiagem, sem segurança, sem roteiro. Apenas ela e a música. Mas então os olhos começaram a se virar. Seu diretor criativo a procurou após uma das sessões com uma proposta. Uma gravadora queria patrocinar o projeto. Grande investimento, grande exposição. A resposta dela foi curta, seca. Não. Ela não queria nem saber o nome. Mas no dia seguinte algo chegou à porta de sua casa. Uma caixa, sem remetente. Dentro, uma proposta impressa. Apresentação impecável. No topo da página lia-se: proposta de patrocínio, The Movement, Diddy Combs Enterprises. No final do documento estavam os benefícios: figurinos fornecidos pela Sean John, cobertura da imprensa com Vibe e Essence. Mas não foram esses detalhes que incomodaram Jennifer. Foi a linguagem, desenvolvimento de talentos, mentoria de longo prazo, acesso observacional a todas as sessões e apresentações. Ela releu essa parte 4 vezes. Eles não queriam apoiar, eles queriam estar perto. E pior, queriam assistir. O texto parecia oferecer apoio, mas soava como vigilância. Então ela fez o que sabia que precisava fazer. Recusou. Não disse talvez. Não pediu tempo, disse não. E foi aí que o silêncio ao redor dela começou a mudar. A Movement tinha sido construída como um santuário, não como vitrine, não como material de marketing. Era um espaço para que meninas pudessem se expressar sem moldes, sem se esconder. Naquele verão, 25 garotas faziam parte do programa. A maioria vinda de escolas públicas, centros comunitários ou projetos de reabilitação social. Algumas nunca tinham pisado em um estúdio profissional, mas todas dançavam como se estivessem sendo libertadas, não observadas. Nada de figurinistas, nada de câmeras, celulares trancados em armários. O momento que entravam na sala, o ambiente se transformava. Era quase sagrado, mas a ilusão não durou. Na 3ª semana, os rumores começaram, e não vinham de dentro, vinham de fora. A assistente de Jennifer foi a primeira a perceber. Um carro estacionado do outro lado da rua, o mesmo modelo, sempre no mesmo horário. 3 dias seguidos. Depois, uma estilista apareceu do nada, dizendo ter sido enviada por um amigo para oferecer figurinos para uma apresentação final, que nem sequer existia.
Quando disseram isso a ela, a resposta foi um sorriso e um comentário enigmático. Ah, ele disse que isso podia mudar. Jennifer não gostou da forma como ela disse ele. E então apareceu um olheiro, claramente ligado a uma gravadora. Tentou entrar pelos fundos durante um intervalo de água. Disse ao gerente do estúdio que estava ali para observar futuros talentos. Eles o barraram imediatamente. Ali era simples. Se você não estava presente no primeiro dia, não entrava mais. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. As alunas começaram a aparecer em listas de casting. Uma delas, de 17 anos, vinda de Phoenix, apareceu como escalada para uma campanha publicitária, mesmo sem ter feito teste algum. Outra foi abordada na rua por um homem que disse ter visto ela dançar. Mas ela nunca se apresentou fora dali. Só podia significar uma coisa. Já estavam vigiando. Eles não precisavam de câmeras, nem de permissão. Só precisavam de um ponto de entrada. E Jennifer era essa porta. Foi aí que ela entendeu. O que estava sendo construído não era apoio, era um funil. E ela estava sendo convidada a pavimentar esse caminho. Foi então que trancou tudo. Poucos dias depois chegou uma nova proposta. Oficial, em papel timbrado, assinada por Combs Enterprises. Jennifer segurou o documento e pensou. Eles realmente acham que eu vou dizer sim agora? A carta começava formal. Prezada senhorita Lopes e equipe diretiva do Movement. Mas não havia equipe, só ela e as meninas. Os primeiros parágrafos eram puro elogio. Falsas homenagens ao impacto revolucionário da iniciativa. E então vinha a oferta. Financiamento integral, figurino via Sean John, imprensa garantida com Vibe e Essence, e uma liaison de mentoria à disposição das garotas. Mas havia uma frase, escondida no meio do terceiro parágrafo, que fez tudo desabar. Acreditamos que esta plataforma pode revelar talentos emergentes adequados para relações de mentoria de longo prazo dentro da rede Combs. Ela releu 3 vezes. Depois ligou para seu advogado. Ele detectou imediatamente 3 cláusulas perigosas. Não era necessário o consentimento das participantes para ativar o patrocínio. A presença de observadores não precisava ser informada. Pessoal afiliado ao Combs poderia comparecer às oficinas a critério da empresa patrocinadora. Jennifer desligou o telefone e disse: "Isso não é uma proposta, é um sistema." E queriam que ela abrisse o caminho. Eles não estavam oferecendo parceria, estavam oferecendo uma fachada. Queriam usar a força dela como cobertura, a credibilidade dela como disfarce. O acesso seria vendido como oportunidade, mas por trás do discurso, o objetivo era claro: presença disfarçada de apoio. Ela não leu o resto. Não precisava. Ela sabia exatamente o que aquilo era. Foi assim que classifiquei aquilo. E disse não. De novo. Mais alto dessa vez. Na mesma tarde, uma mensagem pingou no meu celular, de um número que eu não reconhecia. Pensamos que você era sobre legado. Não respondi. Naquela noite, alguém deslizou um papel simples por debaixo da minha porta. Folha branca, fonte Courrier. Uma única linha. Toda porta que você tranca significa que alguém a abre primeiro. Sem assinatura. Sem remetente. Guardei o bilhete. Dobrei uma vez, tranquei no fundo de um arquivo e nunca mais abri o acampamento. 4 dias depois de recusar oficialmente a proposta da Combs Enterprises, recebi um telefonema. De alguém que não falava comigo há mais de 1 ano. Não era meu agente. Não estava na minha folha de pagamento. Tecnicamente, nem fazia parte do meu círculo. Mas ele estava sempre por perto. Sabe aquelas figuras da indústria? As que não pertencem a ninguém, mas vivem entre as rachaduras. Nunca estão na lista de convidados, mas sempre estão na sala. Esse era ele. Tinha trabalhado com ADR, desenvolvia talentos para um selo que, oficialmente, nem existe mais. A ligação foi curta, sem rodeios. Ele disse: "Esquece a carta. Aquilo foi para inglês ver. O acampamento não precisa de dinheiro, precisa de acesso. Deixa ele assistir." Foi quando meu estômago despencou. Porque naquele instante, eu soube exatamente quem era ele. Mas perguntei mesmo assim, só para obrigá-lo a dizer: "Eu." "Quem é ele?" Resposta: "Você já sabe quem." Fiquei em silêncio. Ele continuou: "Ele não quer contato, não vai interferir. Só uma visita. Uma sessão de espelho. Sem nomes, sem câmeras, só energia." E então veio a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse: "Ele gosta de ver antes que elas saibam o que são." Fiquei imóvel. Antes que elas saibam o que são. Perguntei direto:
Você está falando de menores de idade? Ele riu. Não de forma leve, mas como se a pergunta fosse ridícula. Não é sobre idade, é sobre silêncio. As melhores não falam, não perguntam, só querem ser vistas. Desliguei. Sem raiva, sem lágrimas, apenas com clareza. Foi o momento em que o subtexto virou texto. As máscaras caíram. Nada de spin de imprensa. Nada de propostas com linguagem mentora. Aquilo não era sobre elevar meninas. Era sobre observá-las enquanto ainda estavam subindo. Na manhã seguinte, minha assistente encontrou algo preso no para-brisa do meu carro. Envelope branco, fonte Courrier. Uma única palavra, inventário. Dentro, uma lista de primeiros nomes. Alguns eu reconhecia, outros não. Mas todos eram meninas do meu programa. Ao lado de cada nome, em vermelho, em progresso. Pronta. Silenciada. Sem bilhete. Sem assinatura. Sem explicação. Mas eu entendi exatamente o que estava vendo. Não era uma lista de convidadas. Era um relatório de prontidão. Alguém já as estava observando. E eu tinha deixado entrar. Fechei o acampamento naquele mesmo dia. Sem aviso. Sem evento final. Sem cerimônia de formatura. Devolvi o orçamento restante. E avisei a equipe. Aquele movimento não voltaria no verão seguinte, porque eu sabia. Se mantivesse aquilo aberto por mais uma semana, eu não conseguiria protegê-las todas. Não publiquei nada sobre o encerramento, sem post de despedida, sem comunicado oficial. Eu não queria que se tornasse um momento, eu queria que desaparecesse. Mas, nesse meio, o silêncio faz barulho. Menos de uma semana depois, meu telefone começou a tocar, mas não com convites. Primeiro, a campanha de fragrância que eu vinha desenvolvendo há mais de um ano, cancelada. O telefonema foi gentil. O lançamento foi adiado por conflitos de agenda, exceto que eu não tinha conflitos de agenda. Depois, uma participação num talk show que já estava confirmada, cancelada, sem reagendamento, sem explicação. E então, o projeto que mais me animava. Uma colaboração com uma marca de roupas de dança juvenil, inspirada pelas meninas do meu programa. Evaporou. Contrato revogado, e-mails ignorados, nada oficial. Apenas sumiu. Não era punição, era subtração. Remoção silenciosa, sem drama. O próximo golpe veio de alguém de dentro. Meu coreógrafo, aquele que estava comigo desde os tempos de In Living Color, parou de ligar, parou de aparecer, sem briga, sem rompimento, só desapareceu. Meses depois, soube que ele havia assinado um NDA com um grupo afiliado a Combs Enterprises. Nunca mais o nome dele apareceu em nenhum contrato meu. Então, veio o envelope. Em cima do banco do piano no meu estúdio em casa. Minha assistente jurou que ninguém tinha entregado. Sem nome, sem lacre. Apenas uma folha dobrada, em branco. Mas quando virei contra a luz, vi as marcas suaves. Como se alguém tivesse escrito e depois apagado. Uma frase se destacou. Você não precisa falar para fazer barulho. Não denunciei. Não levei para a equipe. Não estava com medo. Estava decepcionada. Decepcionada com o quão previsível tudo foi. Naquela semana, escrevi no meu diário. Não disse o nome dele. Não vazei a história. Não fui à imprensa. E mesmo assim, eles me ouviram. 17 anos depois, abri um e-mail que nem sabia que existia. Escondido num spam antigo. Pasta morta de uma conta de contato que eu não acessava há anos. Assunto: você fez a coisa certa. Data: 21 de julho de 2005. Hora: 2h07 da manhã. Sem remetente. Sem assinatura. Abri devagar, como se ainda pudesse machucar. E dizia assim: você provavelmente não lembra de mim. Eu trabalhava nos bastidores da proposta de patrocínio. Não diretamente com ele, mas perto o suficiente para saber como funcionava. Eu não devia ver a lista das meninas, mas vi. Depois que você fechou o acampamento, fui redirecionado para outro projeto. Outro nome, outra cidade, mesma missão. 3 garotas do seu programa ainda receberam convites. Uma aceitou, uma recusou, uma nunca respondeu. A que aceitou, não dança mais. Fiquei olhando para a tela por 5 minutos, sem piscar, sem lágrimas. Apenas aquele silêncio que faz mais barulho do que qualquer coisa. Foi a única vez que chorei por aquele programa. Não por culpa, mas porque finalmente entendi. Eu não tinha impedido, só tinha tornado mais difícil. Encaminhei o e-mail para o meu advogado. Rastrearam os metadados.
Veio de um endereço desativado, ligado a um consultor da Combs Enterprises, um nome que anos depois apareceria em letras frias e pequenas, na exibição 22D do caso Cassie. Aquele consultor sumiu. Nenhuma presença online, nenhum registro comercial, nenhum vestígio nos diretórios da indústria desde 2009. À margem da minha declaração, escrevi uma nota à mão, endereçada apenas ao tribunal. Achei que dizer não seria o suficiente. Achei que fechar a porta a manteria trancada. Esqueci quantas outras formas eles conhecem de entrar. Eu não planejava testemunhar. Não houve pressão legal, nenhuma intimação, nenhum telefonema de advogado representando vítima alguma. Isso não era sobre ser arrastada para o trauma de outra pessoa. Era sobre, finalmente, sair do meu próprio silêncio. Escrevi minha declaração à mão. 6 páginas, sem revisões, sem advogado supervisionando. Levei pessoalmente até o escritório do meu advogado, dobrada dentro de um envelope pardo, etiquetado como Pacote de Rejeição 2005. Lá dentro, inclui tudo. A proposta original de patrocínio da Combs Enterprises, o e-mail anônimo de julho de 2005, uma lista impressa com os nomes das meninas do meu programa que eu acreditava terem sido abordadas depois que o acampamento foi encerrado, e uma carta que escrevi naquele verão, mas nunca enviei. Estava endereçada a quem interessar possa, e dizia apenas: favor encontrar suas intenções devolvidas, não lidas. Aquela carta ficou enterrada por anos. Nunca foi dobrada, nunca foi assinada. Eu acreditava que ninguém jamais precisaria dela. Mas o tribunal precisou. Registraram meu material como Exhibit 54A4, arquivado como parte da documentação de padrão, testemunhas com proximidade adjacente à linha de eventos. Eu nem sabia o que aquilo significava. Só sabia que meu silêncio já não protegia ninguém, nem mesmo a mim. Minha declaração oficial se encerrava assim. Eu não participei de nenhum ritual em andares superiores. Nunca fui convidada para Malibu. Não testemunhei as coisas que essas outras mulheres sobreviveram. Mas fui convidada a ser uma porta de entrada. Não para poder, nem para fama. Para meninas. Meninas que confiavam em mim. Meninas que achavam que eu era a última parada antes do sucesso. Meninas que não perceberam que estavam me pedindo para sair do caminho. Então eu pausei, respirei fundo e escrevi as últimas palavras sem hesitar. Eu não as impedi, mas também não as ajudei. E agora, quero que meu silêncio saia do registro. Aquele consultor desapareceu como se nunca tivesse existido. Nenhum vestígio digital, nenhuma empresa em seu nome, nem mesmo uma menção em fóruns obscuros da indústria desde 2009. Sumiu do mapa com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo, ou para quem estava fazendo. Era como se o próprio sistema tivesse apagado sua presença. Na lateral da minha declaração escrevi uma nota à mão. Algo que não constava nos documentos nem nos anexos, mas precisava ser dito de forma crua, quase íntima. Achei que dizer não seria o suficiente. Achei que fechar a porta a manteria trancada. Esqueci quantas outras formas eles conhecem de entrar. Eu não fui convocada. Ninguém me intimou, ninguém implorou por meu testemunho. Não era sobre ser arrastada para o trauma de outras mulheres. Era sobre, finalmente, sair do meu próprio. Sobre reconhecer que meu silêncio, embora confortável, estava me afogando há anos. Escrevi minha declaração à mão. Cada linha parecia arrancar um peso antigo do meu corpo. 6 páginas, sem cortes, sem reescritas, sem advogado sobre meu ombro para ajustar o tom ou atenuar palavras. Apenas verdade, crua, fria, inadiável. Levei até o escritório do meu advogado sozinha, dobrada dentro de um envelope pardo com uma etiqueta escrita em tinta vermelha. Pacote de Rejeição, 2005. Um código meu, para mim mesma, lembrando que tudo aquilo começou quando eu disse não. E descobri que o não bastava. Dentro, anexei tudo, a proposta original de patrocínio da Combs Enterprises, com aquelas cláusulas disfarçadas de filantropia, escritas em linguagem limpa, mas com intenções sujas. Também incluí o e-mail anônimo de julho de 2005, aquele que dizia apenas: "Você fez a coisa certa." Mas foi o terceiro item que mais me doeu reencontrar. Uma lista impressa com os nomes das meninas do meu programa que eu acreditava terem sido abordadas depois que o acampamento foi encerrado. Alguns nomes estavam marcados com um asterisco, outros em negrito. Um deles, sublinhado 3 vezes. Eu sabia o que isso significava e quem estava marcando. Por fim, coloquei uma carta que escrevi naquele verão.
Uma carta que nunca enviei. Estava endereçada a quem interessar possa, e dizia apenas: favor encontrar suas intenções devolvidas, não lidas. Essa carta ficou guardada por 17 anos, dobrada dentro de um livro que ninguém jamais abriria. Eu achava que seria só um ritual privado de fechamento, mas o tribunal entendeu diferente. Eles registraram minha entrega como exposição 54A4, arquivado como documentação de padrão. Testemunhas com proximidade adjacente à linha de eventos. Eu sequer sabia o que aquilo significava juridicamente. Só sabia que meu silêncio já não estava protegendo ninguém, nem mesmo a mim. Minha declaração oficial terminava assim: eu não participei de nenhum ritual em andares superiores. Nunca fui convidada para Malibu. Não presenciei as coisas que essas outras mulheres sobreviveram. Mas fui convidada a ser uma porta. Não para o poder, não para a fama, para meninas. Meninas que confiavam em mim, que acreditavam que eu era o último degrau antes do sucesso, que não sabiam que estavam me pedindo, sem saber, para sair do caminho. Mas foi depois disso que escrevi as palavras que mais me assombram até hoje. Palavras que saíram de mim como uma confissão. Eu não as impedi, mas também não as ajudei, e agora quero que meu silêncio saia do registro. E nesse exato momento, quando entreguei aquele envelope, algo mudou. A sala ficou mais fria. Meu advogado me olhou por cima dos óculos, em silêncio. E então ele disse uma frase que nunca mais esqueci. Você sabe que agora eles vão começar a te ouvir de verdade, né? Eu balancei a cabeça. Não. Agora eles vão começar a me ver. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. 48 horas após entregar meu testemunho, recebi uma mensagem de texto de um número internacional. Nenhum nome. Apenas uma frase. Mesmo mortas, as portas continuam abertas. Eu não respondi. Apenas tirei um print e encaminhei para minha advogada. Na noite seguinte, meu sistema de alarme foi desativado por 11 minutos. Nada foi levado. Nada foi danificado. Mas, ao lado do espelho do corredor, havia uma única marca de batom vermelho. Um X. Eu não usava batom vermelho desde 2011. Eles não queriam me calar. Queriam que eu soubesse que estavam ouvindo e vendo. E agora talvez esperando minha próxima palavra. Depois daquela noite entendi. Não era mais sobre o que eu sabia. Era sobre o que eu significava agora. Meu nome, meu rosto, minha história haviam cruzado uma linha invisível. Eu deixei de ser cúmplice pelo silêncio e passei a ser ameaça pelo testemunho. Nos dias seguintes, a pressão se transformou em ausência. Convites sumiram. O telefone parou de tocar. Reuniões foram canceladas sem explicação. Uma diretora com quem eu mantinha contato semanal deixou de me seguir em todas as redes. Um antigo parceiro de palco mandou um emoji de olhos no meio da madrugada e nunca mais respondeu. Era como se todos estivessem se reposicionando, como peças num tabuleiro em que eu já não servia mais. Mas o que me gelou de verdade foi quando um pacote chegou pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma única foto. Eu, sentada no ensaio do acampamento, cercada pelas meninas. Todas sorrindo. Mas no verso da foto, escrito à mão com caneta preta, uma única pergunta. Qual delas você teria deixado entrar? Respirei fundo. Queimei a foto. E naquele instante, algo dentro de mim se selou de vez. Não era medo. Era convicção. O sistema contava com o nosso silêncio, com a nossa culpa, com a nossa vontade de esquecer. Mas agora eles têm que lidar com outra coisa. Memória. E pior, arrependimento com microfone. Porque por mais que tentem enterrar as provas, apagar os rastros ou sumir com os nomes, eles esquecem o que as vítimas lembram. Esquecem que quem sobrevive também aprende. E que o medo, quando amadurece, vira justiça. Hoje, não há mais acampamento. Não há mais espetáculo. Mas há uma voz. E ela não canta mais para plateias. Ela fala para cortes, comissões e câmeras escondidas. Eu não salvei todas. Talvez não tenha salvo nenhuma. Mas agora eles sabem que alguém está contando. E a parte mais perigosa é que eu ainda nem comecei a falar tudo. Essa foi a versão que Jennifer Lopez poderia ter dado no julgamento de Diddy. Uma história cheia de mistérios, medos e o que poderia ter sido diferente. Mas é importante lembrar, tudo aqui é uma dramatização baseada em rumores e teorias, não em fatos confirmados. No fim das contas, só o tempo e a justiça sabem a verdade completa por trás desse caso. E você? O que acha que realmente aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários, porque no mundo dos mistérios toda teoria conta.